Gênesis capítulo 6, versículo 20. Eu vou ler, irmão, somente. Eu vou ler todo esse versículo aqui, mas depois eu vou ficar com uma parte, só que Deus tinha colocado no meu coração, que diz assim. Aqui está falando da vida de Noé, né? Gênesis capítulo 6, versículo 20 diz assim: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Eu quero só ficar com essa parte aqui. 2 de cada espécie virão a ti. Amém? Amém. Não pode tomar assento. Não é versículo isolado, não se preocupe, né? Não é heresia, não é nada disso. Deus colocou essas palavras no meu coração, aqui fala sobre, como sabemos, ele fala sobre a vida de Noé, né, que as crianças gostam muito, né, as pessoas pregarem sobre os bichinhos, eu não vou pregar sobre os bichinhos, né. Eu quero falar para nós nessa manhã que Deus quer falar conosco, quando diz assim, irmãos, 2 de cada espécie virão a ti. Todos sabem que Deus falou com Noé que a terra estava corrompida, para ele construir uma arca, né, deu as medidas, os centímetros certinho. Se você começa a acompanhar, quando Deus dá algo para a pessoa fazer na palavra dele, como Deus é Deus de detalhes. Você já percebeu isso? É verdade. Constrói isso para mim. Faz aquilo para mim. Ele sempre dá os mínimos detalhes. Amém. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, irmãos, na nossa vida, Ele também quer ver os detalhes da nossa vida. Eu fico imaginando assim, olhando para nós, lá está a minha serva nessa manhã, está indo na minha casa, está se arrumando, ele está vendo tudo. Como já foi falado aqui, né, que às vezes o inimigo luta, o inimigo também vê. Ele vai tentar, né, tirar a tua disposição, mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Deus dá o discernimento. Amém. E não se Glória deixa a bater. Deus, Por isso estamos aqui nessa manhã. E quando Deus falou, o Noé faz a arca desse jeito, que vai vir um dilúvio, não tinha chovido sobre a terra, ele teve o que crer. Você não vê Noé murmurando, Noé falando, mas como será? Não, você não vê isso na palavra. Você vê o quê? Noé obedecendo. Você começa a ver no capítulo 6, no versículo 22, fala assim, ó, assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Você só vê isso. No capítulo 7, versículo 5 também diz: fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então Noé fazia o quê? Só obedecia. Chegou nessa parte, né, de trazer cada animal, das aves, né, cada tipo de animal, e você fica imaginando, como que Noé e a família dele ia fazer isso? Imagine quantos tipos de passarinho. Correndo atrás, pegando uma serpente, pegando um elefante, sei lá que, né? Então, como é que Noé ia fazer isso? Entrou o quê? O poder do nosso Deus. O que ele disse? Noé, virão a ti todos os animais. O que Deus quer falar conosco? O que nós temos que fazer, irmãos, é obedecer. Amém. Obedeça. Que quando você acha assim que não tem mais condições, o que você não pode fazer, Deus faz. Amém. Já o testemunho nessa manhã, me alegrei muito, aquela irmãzinha, não lembro o nome dela, o jeitinho dela falar, sorridente, sabe? Uma bênção, ela dando testemunho ali do esposo dela. É assim que Deus faz. Amém. Tem coisa que você não pode fazer. É só Deus. É isso que Deus está nos querendo dizer. Faz a tua parte. O Noé teve que fazer o quê? Obedeceu, teve que crer, e ele fez mais do que esperou. Você vai seguindo lendo a história de Noé, que eu não vou contar a história toda, eu creio que todos conhecem. Deus ficou calado com ele 150 dias. Imagine, ele ter que esperar, 150. Aí Deus lembrou de Noé. Não que ele tinha esquecido, teve um tempo. Fica aí, fica quietinho. É o que Deus faz na nossa vida. Fica quietinho, espera 1 ano, xaramás, pecando. Espera 10, se for preciso. Espera 5, como esperei pela minha bênção. Espera, ora. Sabe por quê? Quando aquela irmãzinha falava assim, ó. Eu orei com a irmã, Deus não respondeu. Eu orei com a outra irmã ali. Eu orei com a outra irmã. Eu orei com a outra irmã. Sabe o que Deus colocava no meu coração, irmã? Nesses momentos que você buscava pela vida do seu esposo, Deus começa a trabalhar na sua vida. É assim, irmão. Você começa a orar por um propósito. Eu sei na minha vida. Quando eu estava no Brasil, eu orava por uma pessoa que eu queria
queria. Gente, mas eu orava para lá. A minha vida era a igreja orando, Jesus salva. Era uma pessoa que eu vivia. Salva aquele homem. Né? Eu quero ele nos teus pés, me dá ele, eu quero. Eu só dizia, eu quero, Jesus, eu quero. Mas não sabia o que Deus queria para mim. É verdade. Mas aquele tempo de busca, Deus preparou a minha vida. Cara, eu buscava por aquilo, mas buscava por outras coisas. Mas foi, sabe, aquele impulso, algo que Deus colocou na minha vida, aquela batalha, aquela luta, por quê? Eu buscava por aquilo, mas Deus tinha o propósito de me levantar, e através daquelas orações, Deus foi me levantando, me dando força. É isso que Deus me mostrou na vida dessa moça. Ela buscando, mas não para, irmã, não para, vai buscando. Né? Agora tem a salvação dele, e lá na frente Deus sabe o propósito que é isso. Você busca por algo, mas Deus tem um plano. Você tem que sonhar, tem que colocar na mão de Deus. Mas eu queria, como eu estava contando, eu queria. Deus fez, salvou aquela vida. Sabe o que Deus disse? Não é ele. Agora imagina. Aí o que vem, irmãs? Aí, a renúncia. Pensa que é fácil você renunciar a alguma coisa? Deus faz, Deus renuncia. Aí muitos dizem assim, nossa, mas Deus me exorta, Deus fala daquele jeito, não é tanto assim. Vai ser exortado, sabe como é que Deus um dia falou comigo? Você quer, pega. Quer? Pega, eu vou te dar. Só que você vai parar numa cadeira de roda, você não vai ter ele, não vou te levar para aquele país, e não vai acontecer nada na sua vida. Imagine Deus falar assim com você. Só que Deus sabia como que tinha que falar comigo. Ele sabe, irmão, como tem que falar com você. Você está na igreja ouvindo a palavra lá do pastor. Deus sabe o que tem que falar com você. Através de uma profecia, não queira só profecias, né? Como diz, boazinha e tal. Eu gosto, eu amo a palavra de exortação. Eu pego para mim, eu digo, Senhor, o Senhor quer me mudar? Isso, eu preciso mudar. Eu vou mudar, Jesus. Que isso é para melhor, para ser usado para isso, para aquilo. Eu pego a palavra para mim ali de exortação, me transforma, me muda. Tira o que não está dentro de mim, que não te agrada, me liberta. Irmãos, a palavra diz, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Jesus falava, você é como uma criança, choramar, secando. Você tem que ser o quê? O que é uma criança, irmãos? Tem que nascer e tem que aprender tudo de novo. Aí muitos querem ver do mundo, Jesus tira do mundo e quer ficar com aquelas coisas do mundo, não quer ser liberto, não quer ser transformado. Como que Deus vai encher um vaso? Você vem lá do mundo, você é um vaso. Todos aqui somos vasos. Como é que vem? Você vai lá, eu sempre lembro disso quando eu estou falando algo sobre essa palavra. Você vai lá, ganha um ramalhete de flor. Vai lá, pega um vaso lá, como se desse no beijo, todo sujo. Você vai pegar as flores e colocar naquele vaso sujo? Você não vai. Você lava o vaso, limpa o vaso e coloca as flores no vaso. É assim que Deus faz a nossa vida. Tira lá do mundo o vaso. O que Deus faz? Pega o vaso, lava o vaso, limpa o vaso, transforma o vaso e enche o vaso de flores. E o que é isso na vida espiritual? Os dons que Deus tem para a minha e para a sua vida. E tem vasos, irmãos, que não se deixam ser limpados. Meu Deus, mas não precisa tanto assim, não. O vaso não se deixa ser limpado. Como que Deus vai encher o vaso de dons? Deus tem que limpar, irmão. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Deus me deu essa palavra aqui. Não saí ainda aqui não de Noé, que ele obedeceu. É ser guiado pelo Espírito Santo. E naquela noite aí que Deus me deu a palavra, chegou de manhã, eu estava orando assim, meu Deus, eu gosto assim que Deus confirma, sabe a palavra? Porque é muito sério, irmão, eu estou aqui, ó, atrás disso aqui, falando para você. A nossa boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar, então nós temos que ter cuidado do que falamos aqui, ó. Tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, o que está indo no teu coração. O teu coração chega aqui, né, angustiado, ansioso pelas coisas, pelos dias de amanhã. E naquela manhã eu orei ao Senhor, meu Deus, né? Na noite eu já orei, meu Deus, confirme essa palavra. No outro dia eu iria trabalhar, eu não lembro o que aconteceu, que eu não fui naquele dia na cliente, alguma coisa aconteceu, o cara cancelou.